Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. No vídeo de hoje vamos iniciar a disciplina de Língua Inglesa para o concurso da Câmara dos Deputados. Nesta aula vamos estudar um dos conteúdos mais importantes do edital, que é a compreensão de textos variados, envolvendo domínio de vocabulário, entendimento da estrutura da língua, identificação de ideias principais e secundárias, interpretação de informações explícitas e implícitas e também a análise das relações intratextuais e intertextuais. Em provas de concursos públicos, especialmente em exames de alto nível como o da Câmara dos Deputados, a língua inglesa é geralmente cobrada por meio da interpretação de textos. Isso significa que, mais do que apenas conhecer regras gramaticais isoladas, o candidato precisa desenvolver a capacidade de ler, compreender e interpretar textos escritos em inglês. Esses textos podem ser retirados de diferentes fontes, como artigos jornalísticos, textos acadêmicos, relatórios institucionais, textos informativos, notícias, editoriais ou textos de caráter científico e tecnológico. Um dos primeiros pontos fundamentais para compreender um texto em inglês é o domínio do vocabulário. O vocabulário corresponde ao conjunto de palavras utilizadas em determinado idioma. Quanto maior for o repertório de palavras que o candidato conhece, maior será sua capacidade de entender o conteúdo apresentado no texto. No entanto, é importante lembrar que, em muitos casos, não é necessário compreender todas as palavras para entender o sentido geral de um texto. Muitas vezes, é possível inferir o significado de determinadas palavras a partir do contexto em que elas aparecem, observando a estrutura da frase e a relação entre as ideias. Outro aspecto importante é o conhecimento da estrutura da língua inglesa. A estrutura envolve a forma como as frases são organizadas, incluindo a ordem das palavras, o uso de tempos verbais, preposições, pronomes e conectores. Compreender a estrutura da língua ajuda o leitor a identificar a função de cada elemento dentro da frase e a entender como as ideias estão organizadas no texto. Durante a leitura de um texto em inglês, também é fundamental identificar as ideias principais e as ideias secundárias. A ideia principal é aquela que expressa o tema central do texto, ou seja, a mensagem mais importante que o autor deseja transmitir. Já as ideias secundárias são informações complementares que ajudam a desenvolver ou explicar a ideia principal. Em provas de concursos, é muito comum que as questões peçam ao candidato para identificar o tema central do texto ou reconhecer qual alternativa melhor representa a ideia principal apresentada pelo autor. Além disso, os textos apresentam informações que podem ser explícitas ou implícitas. Informações explícitas são aquelas que aparecem diretamente no texto, ou seja, estão claramente escritas. Já as informações implícitas exigem interpretação do leitor, pois não estão expressas de forma direta. Nesse caso, o candidato precisa analisar o contexto e estabelecer relações entre as partes do texto para compreender a mensagem que está sendo sugerida. Outro ponto importante na interpretação textual são as relações intratextuais. Essas relações correspondem às conexões que existem entre diferentes partes do próprio texto. Por exemplo, o autor pode retomar uma ideia apresentada anteriormente, utilizar conectores para estabelecer relações de causa e consequência ou fazer comparações entre diferentes conceitos dentro do texto. Identificar essas relações ajuda o leitor a compreender a progressão das ideias e a estrutura lógica da argumentação. Também devemos considerar as relações intertextuais, que ocorrem quando um texto estabelece diálogo ou referência a outros textos, ideias ou conhecimentos já existentes. Em muitos casos, o autor pode mencionar conceitos, teorias ou acontecimentos conhecidos para reforçar seu argumento. Reconhecer essas referências pode ajudar na compreensão mais ampla do texto. Portanto, para ter um bom desempenho nas questões de língua inglesa em concursos públicos, é fundamental desenvolver habilidades de leitura e interpretação, ampliando o vocabulário, compreendendo a estrutura da língua e identificando as relações entre as ideias presentes no texto. A prática constante de leitura em inglês é uma das melhores formas de desenvolver essas habilidades e melhorar a capacidade de interpretação. Dominar esses aspectos da compreensão textual é essencial para resolver as questões de língua inglesa no concurso da Câmara dos Deputados, pois a maior parte das perguntas se baseia justamente na análise e interpretação de textos apresentados na prova. Com estudo e prática,
é possível desenvolver essas competências e aumentar significativamente suas chances de acertar essas questões. Agora vamos abordar um tema muito importante para a interpretação de textos em inglês: os tempos gramaticais relevantes para a compreensão de conteúdos semânticos. Em provas de concursos públicos, o conhecimento dos tempos verbais em inglês não é cobrado apenas de forma isolada ou puramente gramatical. Na maioria das vezes, ele aparece relacionado à interpretação de textos, pois os tempos verbais ajudam o leitor a entender quando uma ação ocorre, como ela se relaciona com outras ações e qual é o sentido que o autor deseja transmitir dentro do texto. Os tempos verbais, ou tenses, são utilizados para indicar o momento em que uma ação acontece, podendo estar relacionada ao passado, ao presente ou ao futuro. No entanto, além da noção de tempo, os tempos verbais também podem indicar aspecto, ou seja, a forma como a ação se desenvolve, se é contínua, concluída ou habitual. Vamos começar pelo presente simples, conhecido como Simple Present. Esse tempo verbal é utilizado para expressar ações habituais, fatos gerais, verdades universais e situações permanentes. Em textos informativos, científicos ou jornalísticos, o presente simples é muito comum, pois é utilizado para apresentar informações consideradas válidas de maneira geral. Por exemplo, ele pode aparecer em textos que descrevem processos, definem conceitos ou apresentam dados sobre determinado assunto. Outro tempo verbal bastante importante é o presente contínuo, ou present continuous. Esse tempo é utilizado para indicar ações que estão acontecendo no momento da fala ou em um período atual. Em textos, ele pode aparecer para descrever processos em andamento, mudanças que estão ocorrendo no presente ou situações temporárias. Também é muito relevante compreender o presente perfeito, conhecido como present perfect. Esse tempo verbal é utilizado para indicar ações que ocorreram no passado, mas que possuem relação com o presente. Ele pode indicar experiências vividas, ações que aconteceram em um momento indefinido do passado ou situações que começaram no passado e continuam até o presente. Em textos de caráter informativo ou acadêmico, o presente perfeito aparece com frequência para indicar mudanças ou resultados que ainda têm impacto no momento atual. Agora vamos falar sobre os tempos relacionados ao passado. O passado simples, ou simple past, é utilizado para indicar ações que ocorreram e foram concluídas em um momento específico do passado. Esse tempo é muito comum em textos narrativos, relatos históricos, reportagens ou descrições de acontecimentos já finalizados. Ele ajuda o leitor a entender que a ação ocorreu anteriormente e não possui continuidade no presente. Outro tempo importante é o passado contínuo, ou past continuous. Esse tempo verbal é utilizado para descrever ações que estavam em andamento em determinado momento do passado. Muitas vezes ele aparece em conjunto com o passado simples para indicar que uma ação estava acontecendo quando outra ocorreu. Também encontramos o passado perfeito, ou past perfect, que é utilizado para indicar que uma ação ocorreu antes de outra ação também situada no passado. Esse tempo verbal ajuda a estabelecer uma sequência temporal clara entre diferentes acontecimentos narrados no texto. Por fim, temos os tempos relacionados ao futuro, como o simple future, geralmente formado com o auxiliar will. Esse tempo verbal é utilizado para indicar ações que acontecerão posteriormente, previsões, promessas ou decisões tomadas no momento da fala. Em textos informativos, o futuro pode aparecer em contextos que tratam de previsões, tendências ou planejamentos. Além de conhecer esses tempos verbais, é importante compreender como eles contribuem para a interpretação do sentido do texto. Os tempos verbais ajudam a identificar a sequência dos acontecimentos, a relação temporal entre diferentes ações e o ponto de vista do autor em relação aos fatos apresentados. Portanto, dominar os tempos gramaticais da língua inglesa é essencial não apenas para compreender a estrutura das frases, mas também para interpretar corretamente os textos apresentados nas provas. Saber identificar se uma ação ocorre no presente, no passado ou no futuro permite compreender melhor o contexto e o significado das informações apresentadas. Esse conhecimento é especialmente importante para o concurso da Câmara dos Deputados, pois as questões de língua inglesa costumam exigir atenção aos detalhes do texto e à relação entre as ideias expressas pelo autor.
Com prática de leitura e familiaridade com os tempos verbais mais utilizados, o candidato desenvolve maior segurança na interpretação e aumenta suas chances de acertar as questões à prova. Agora vamos abordar um tema importante previsto no edital: o conhecimento e o uso das formas contemporâneas da linguagem inglesa. Quando o edital menciona as formas contemporâneas da linguagem inglesa, ele está se referindo à forma como o inglês é utilizado atualmente em diferentes contextos de comunicação, especialmente em textos informativos, acadêmicos, institucionais e jornalísticos. A língua é um sistema vivo e dinâmico, que evolui ao longo do tempo e se adapta às transformações culturais, tecnológicas e sociais da sociedade. No contexto das provas de concursos públicos, compreender as formas contemporâneas do inglês significa ter familiaridade com o inglês moderno utilizado em textos reais, como artigos de jornais, revistas, relatórios internacionais, documentos institucionais, textos acadêmicos e publicações digitais. Esses textos refletem o uso atual da língua e apresentam estruturas, vocabulário e expressões que fazem parte da comunicação global contemporânea. Um dos aspectos importantes da linguagem contemporânea é a variação de registros linguísticos. O inglês pode assumir diferentes níveis de formalidade dependendo do contexto em que é utilizado. Em textos acadêmicos ou institucionais, por exemplo, é comum encontrar linguagem mais formal, objetiva e estruturada. Já em textos informativos ou de comunicação digital, pode haver maior presença de estruturas mais diretas e acessíveis. Saber reconhecer essas variações ajuda o leitor a compreender melhor o propósito comunicativo do texto. Outro elemento importante é a presença de vocabulário moderno e atual, especialmente relacionado a áreas como tecnologia, economia, política, ciência e relações internacionais. Em textos contemporâneos é comum encontrar termos relacionados à inovação tecnológica, globalização, sustentabilidade, comunicação digital e outros temas atuais. O candidato precisa estar preparado para lidar com esse vocabulário dentro do contexto de interpretação textual. Além disso, a linguagem contemporânea também inclui o uso de expressões idiomáticas e estruturas típicas da comunicação atual, que muitas vezes aparecem em textos jornalísticos e informativos. Essas expressões podem não ter tradução literal direta para o português, sendo necessário compreender seu significado dentro do contexto da frase. Outro ponto relevante é a presença crescente de linguagem globalizada, já que o inglês é amplamente utilizado como língua internacional de comunicação. Por isso, textos contemporâneos podem refletir diferentes contextos culturais e sociais, abordando temas globais e apresentando perspectivas diversas sobre questões internacionais. Também é importante observar que a linguagem contemporânea tende a valorizar clareza, objetividade e concisão, especialmente em textos informativos e institucionais. Isso significa que muitas estruturas utilizadas atualmente priorizam a comunicação direta das ideias, evitando construções excessivamente complexas ou ambíguas. Para quem está se preparando para concursos públicos, desenvolver familiaridade com essas formas contemporâneas da linguagem inglesa é fundamental. Isso pode ser feito por meio da leitura frequente de textos autênticos em inglês, como notícias internacionais, artigos acadêmicos, relatórios institucionais e conteúdos informativos publicados por organizações internacionais. Portanto, compreender e utilizar as formas contemporâneas da língua inglesa significa estar preparado para interpretar textos atuais, reconhecer diferentes registros linguísticos, entender vocabulário moderno e identificar estruturas típicas da comunicação global atual. Essas habilidades são fundamentais para resolver questões de interpretação textual em inglês e são especialmente importantes em provas de alto nível, como as do concurso da Câmara dos Deputados. Desenvolver esse conhecimento fortalece a capacidade de leitura crítica e amplia o domínio da língua inglesa dentro do contexto dos concursos públicos. Chegamos ao final desta aula de língua inglesa para o concurso da Câmara dos Deputados aqui no canal Astra Educa Concursos. Ao longo deste vídeo nós estudamos o conteúdo do edital relacionado ao conhecimento e uso das formas contemporâneas da linguagem inglesa, entendendo como o inglês é utilizado atualmente em diferentes contextos de comunicação, especialmente em textos informativos, acadêmicos, institucionais e jornalísticos. Esse tipo de conhecimento é muito importante para a interpretação de textos,
que costuma ser o foco principal das questões de inglês em concursos públicos. Lembre-se de que o domínio da leitura em inglês não depende apenas de gramática isolada, mas também da familiaridade com o vocabulário atual, estruturas modernas da língua e compreensão do contexto em que o texto está inserido. Por isso, quanto mais você praticar leitura e interpretação, maior será sua segurança na prova. Agora que concluímos o conteúdo de língua inglesa, é hora de continuar avançando no edital. No próximo vídeo, vamos iniciar a disciplina de raciocínio lógico e noções de estatística, um conteúdo muito importante e bastante cobrado em provas da área legislativa. Então já siga para a próxima aula e continue sua preparação de forma organizada. Bons estudos, mantenha o foco e vamos juntos rumo à aprovação no concurso da Câmara dos Deputados.